Querida e generosa amiga Sancha, espero que não te espantes demais, ao contrário, que te alegres ao receber uma carta minha enviada diretamente de Paris. Estou aqui, é verdade, e há já quase 2 anos. Tenho de pedir-te perdão por me demorar tanto a comunicar-te este grande sucesso de nosso longo plano e de nossa infindável paciência. Acontece que eu não me quis apressar a dar-te esta notícia antes de ter a certeza de que tudo se confirmaria e permaneceria assim. Doem muito as esperanças se sucedidas por decepções. Esta manhã, como se fosse um aviso de bom augúrio, ao voltar da boulangerie de nosso bairro, como te encantará descobrir a imensa diferença entre essas sedutoras casas daqui e nossas pobres padarias. Eu notei, pregado à porta do prédio vizinho ao meu, o anúncio de um piso à venda no 2º andar. O prédio parece tão bom e espaçoso quanto este em que vivo, e seria perfeito se tu e Capituzinha, eu e meu Ezequielzito, pudermos morar lado a lado, como crescemos Bentinho e eu na rua de Mata-Cavalos. Até vêm-me fantasias à cabeça de que assim, Capituzinha e Ezequiel, amigos desde a tenra infância, acabariam por querer-se e casar-se. De imediato, porém, me vem à lembrança a imensa distância que já havia entre eu, aos 14 anos, uma mulher madura, e a infantilidade de meu vizinho, ainda que nascido 1 ano antes de mim, e que a tua menina nasceu bem antes do meu Ezequiel. De certo, ao crescerem, ela muito mais e muito antes dele, a distância entre os dois se tornará ainda maior, sobretudo por dentro de suas cabeças e corações. Assim parecem ser os homens, nunca passando dos 12 anos de idade. Serão todos assim? Só saltarão dos 12 aos 60 de repente, com o passar dos anos? De qualquer modo, estou certa de que em Paris há possibilidade de ser mais feliz, seja lá em qual idade cartorial ou sentimental se esteja. Pois bem, cá estou eu confortavelmente instalada num piso espaçoso e arejado, muito elegante até, no 4º andar de um dos belos prédios novos de Paris que, se me custa um tanto mais de exercício das pernas, por sorte fortes e bem feitas como sempre as tive, recompensa-me com belíssima vista sobre o rio Sena e a maravilhosa Catedral de Notre-Dame. A paisagem é encantadora e de maneira nenhuma veremos de temer o corcunda que tanto nos interessou quando lemos, para aperfeiçoar nosso francês, o livro de Hugo, pescado na biblioteca herdada por Bento. Daqui só se vêem corcundas de pedra, que mais propriamente se chamam gárgulas, esculpidos no alto da catedral. E nada fazem senão olhar imóveis os arredores da bela cidade e vomitar as águas das chuvas quando as há. Todas as manhãs, ainda agora, ao levantar-me e abrir as janelas de meu quarto, belisco-me o braço. Figuradamente, é claro, pois não desejo deixar nódoas roxas nos meus braços, ainda belos, para verificar se estou mesmo aqui ou ainda sonhando, como sonhei desde criança. Suponho que, passados esses anos, mais de 3, tudo o que se referia aos inventários e às heranças de Escobar esteja já findo e protocolado. Que tenhas recebido teus recursos certamente bastante fartos, e de hoje em diante tu fiques tão bem como eu me sinto agora, e te ponhas a fazer as malas para vires encontrar-me, conforme nossos planos. Imagino o quanto estás agora enfadada de viver na solidão de uma fazenda no Paraná, de certo um fim de mundo. E te alegrará imensamente mudar-te para a Cidade-Luz. Logo que estejas certa de datas de viagem e tudo mais, avisa-me. E quem sabe posso eu já contratar em teu nome a compra da moradia vizinha. Parece-me agora que todo o tempo de sofrimento que enfrentamos e todos os anos de planejamento que armamos e reformamos
segundo os imprevistos, passaram como o vento. E minha verdadeira vida compõe-se apenas do presente e do futuro. Nem mesmo a companhia de Ezequielzinho, que se parece tanto a Bentinho quando menino, me perturba. Afinal, sabemos bem que o que se vê no rosto do outro está menos lá do que nos nossos olhos. Se assim não fosse, nosso plano não poderia ter dado certo. Por felicidade, é apenas na aparência que meu filho saiu ao pai. É sim bonito de feições e tem cabelos invejáveis como ele, mas nada daquele jeito mimado e mimoso do Bento jovem. Ainda pequeno, é já um exímio cavaleiro e finge estar a lutar em duelos de cavalaria, ao contrário do pai, que aos 9 anos pôs-se a gritar desesperadamente pela mãe quando seu tio Cosme o montou num cavalo, coisa que o velho não deixava de evocar para zombar do sobrinho. Lembra-te que te contei como o Bentinho, em criança, gostava de brincar com minhas bonecas e inventava que estavam doentes e era ele o médico? Não me recordo de havê-lo jamais visto interessado em carrinhos ou armas, nem mesmo em empinar papagaios ou acertar passarinhos e saguis com uma tiradeira. Só lhe interessava ser o médico das minhas bonecas, colher flores para mim, para a mãe dele, enfim, outras delicadezas dessas pouco próprias dos meninos machos. Ezequielzinho, ao contrário, tem lá o tanto mínimo de brutalidade que convém a um homem. E os únicos brinquedos que lhe interessam são soldadinhos e pequenas espadas e lanças. Não teme ver a brutalidade alheia, como, ainda bem criança, deixou-se fascinar pelo gato que mantinha nos dentes um pobre rato agonizante e que tanto horror causou a Bentinho. Pensando melhor, entretanto, é prudente que nos lembremos de tudo o que fizemos para aqui finalmente chegar, pois o melhor dos mestres é a experiência, e não devemos nos esquecer de todas as habilidades e lições que aprendemos desde nossa adolescência. Muitas vezes, ao deixar vagar meus olhos sobre os telhados de Paris, voltam-me à lembrança nossas infindáveis conversas no colégio, principalmente nos momentos de recreio e durante as aulas de bordado, contando com os conselhos de nossa querida colega e amiga Paula, mais velha e experiente do que nós duas, e de nossas especulações quanto aos caminhos possíveis para escapar da vida pálida e monótona que nos esperava, donzelas de pouco dote como tu, ou sem nenhum, como eu. Aliás, sabes alguma coisa do destino que coube a Paula? Nunca mais ouvi notícias dela desde aquela última visita que me fizeram vocês duas, quando ela veio despedir-se de nós antes de mudar-se com a família para um longínquo subúrbio. Eu gostaria de saber, e se fosse preciso de ajudá-la, como a mim me ajudou a elaborar os planos hoje tão exitosos. Foi Paula quem me fez ver que minha saída estava tão próxima. Era Bentinho, meu vizinho de toda a vida, herdeiro único, de família rica, inseparável amiguinho da minha infância, ingênuo, que eu manejava tão facilmente como um boneco de guinhol. Paula também me fez perceber que, sendo o único empecilho ao casamento a promessa da mãe de fazê-lo padre, eu precisava de aliados que me ajudassem a levá-la a desistir dessa ideia. Sim, e ainda me apontou o fato de que agregados pobres que se fazem indispensáveis a uma família rica são os melhores aliados, porque inteligentes e capazes de manipular o pensamento alheio. Foi então que tratei de seduzir e contar com a ajuda do pobre do José Dias. Pobre, porém capaz de inventar caminhos e, sobretudo, fascinado pela Europa, pronto a fazer tudo pela esperança de uma viagem transoceânica. Por outro lado, fez-me perceber que tia Justina, prima pobre, viúva e dependente da mãe de Bento, esperta e sem outros recursos, poderia ser outra aliada importante, pois que futuro a aguardaria caso Bentinho não tivesse herdeiros e fosse padre, podendo ser enviado pelo bispo para algum lugar distante, aonde não lhe interessasse levar a velha prima. O único futuro que então lhe pertenceria seria o recolhimento a um sombrio asilo de velhos. Assim, consegui torná-los meus cúmplices, prometendo-lhes e até jurando com beijos nos dedos cruzados que,
Se me casasse com Bentinho, eles dois teriam seus futuros garantidos. E foi assim que as coisas aconteceram. Lembra-te que meu primeiro plano era impedir que Bentinho fosse para o seminário, explorando o grande amor e a dependência de sua mãe para com ele, de modo que ela acabasse por renunciar à promessa de torná-lo padre, feita a Deus por ocasião do que considerou o milagroso nascimento daquele filho. José Dias, com a previsão de acompanhá-lo fielmente à Europa, dedicou-se a isso com imensa assiduidade. A mãe não cedeu, apressando-se mesmo a mandá-lo ao seminário pelas insinuações de José Dias de que Bento estava a namorar-me, para convencê-la da falta de vocação do filho e fazê-la desistir. Mas quis a providência divina ou a pagã fortuna, melhor dizendo, que aparentemente não tivemos sucesso. Afinal, a ida dele para o seminário e seu encontro com o ambíguo Escobar foi a oportunidade perfeita para abrir-se um caminho também para ti. Sabes que muitas vezes pensei em apresentar-me a uma companhia teatral como atriz, já que fui tão capaz de fingir de todas as maneiras, alternadamente, meu amor ou meu desprezo por Bentinho, minha alegria ou minha profunda tristeza, usando os meus olhos oblíquos, dissimulados, olhos de ressaca, como ele passou a defini-los, de maneira a torná-lo completamente transtornado e confuso, pronto a ligar-se a mim para sempre. Também foi como boa atriz que encantei a mãe de Bento, já que me custava um enorme esforço e paciência aguentar a monotonia, a infindável beatice de desfiar rosário após rosário, e a total falta de interesse naquelas horas passadas ao pé dela para convencê-la de que eu seria a melhor nora que ela poderia sonhar. De verdade, aquilo era o que havia de mais aborrecido para mim. Ela, no entanto, acreditava singelamente na minha dedicação e piedade, e já quase não podia mais viver sem mim, de maneira que passou a sonhar com libertar-se da promessa e ver-me casada com Bentinho. Também tia Justina e José Dias, mesmo após a ida dele para o seminário, conspiravam e tramavam um meio de resolver o empecilho da promessa. Não sei bem qual dos dois teve a brilhante ideia de sugerir à chorosa mãe que sua promessa a Deus era de dar-lhe um padre, mas não necessariamente seu filho Bento, que, repetiam, não tinha bastante vocação e desejava deixar o seminário para tornar-se estudante de direito, advogado de sucesso. Isso, diziam-lhe, se poderia resolver se ela adotasse como protegido um jovem humilde e sem posses, que de fato aspirasse ao sacerdócio. E ainda sabe-se lá como conseguiram o acordo do padre Cabral, parceiro diário e fiel de tio Cosme nas partidas de gamão, a quem passaram a chamar aduladoramente pelo seu título de protonotário apostólico, para que fortalecesse com argumentos eclesiásticos e teológicos a proposta de substituir Bentinho por um ou dois outros futuros padres. O certo é que convenceram a senhora. Assim foi, como sabes. Estando tu já casada com Escobar, realizou-se meu esperado casamento com Bentinho. Já te contei, por certo, o quão aborrecidos e difíceis foram os 7 dias que tive de viver à guisa de lua de mel com o pobre Bentinho, lá na Tijuca. Estou certa, porém, de que muito mais sofreu meu noivo, e não por saudades de sua mãe, mas sim por sua impossibilidade de viver longe do seu querido Escobar. Lembra-te que tivemos de interromper um dia esta malfadada lua de mel para visitar a mãe à casa de Mata-Cavalos, onde no mesmo dia, supostamente por acaso, apareceu Escobar? Riamos tanto de tudo isso, tu e eu, e muitas vezes ainda haveremos de rir juntas, às margens do Sena, ao lembrarmos dessas nossas artimanhas e travessuras. Tenho pena do pobre José Dias, que teve seu sonho de voltar para a Europa frustrado por toda a sua vida. Tanto esforço fez ele prometendo a Bentinho que os dois fugiriam para a Europa, onde José Dias deveria estudar medicina homeopática, mas afinal não conseguiu convencê-lo a afastar-se do Brasil e teve de contentar-se em permanecer no Rio de Janeiro, fazendo rápidas visitas para vê-lo em São Paulo.
o mais distante que Bentinho aceitou estar de mim, ou melhor, do seu amado Escobar, creio eu. Pobre José Dias, menos afortunado do que tia Justina, que acabou por conseguir um marido, por certo um velho esquelético que lhe havia de dar alguns meses de muito trabalho, mas que também a deixou com uma herança suficiente para viver confortavelmente os seus últimos anos, bem servida pelas 2 escravas e o escravo que recebeu do espólio do velho médico. Há de reconhecer que a esperteza e o pecado do fingimento, muito mais do que a simples inocência e a piedade beata, podem resultar em lucro nesta vida. E por graça de Deus, contamos com a instituição do confessionário e dos rosários a rezar por penitência, para gozar dos bens da terra sem perder os bens do céu. Enfim, amiga querida, eu não quero alongar mais esta carta pela pressa que tenho de que a recebas e venhas logo ter comigo. Resumo aqui as circunstâncias que me trouxeram finalmente a Paris, e que teremos muito tempo para recapitular detalhadamente e várias vezes, quando aqui chegares e pudermos passear e bavander juntas pelo Jardin de Tuileries e pela Champs-Élysées. Quando Escobar, por sua excessiva vaidade e autoestima, fez-nos o favor de morrer sem pré-aviso nem delongas, e que tu, já tendo perdido teu pai, foste logo de volta para a casa dos parentes no Paraná, a situação entre Bentinho e eu, o nosso pequeno Ezequiel de permeio, alterou-se dramaticamente. Meu marido sofria intensamente de uma espécie de viuvez e tornava-se cada dia mais fechado, choroso, casmurro, desconfiado. Eu já nem via mais necessidade de fingir ser uma esposa amante e carinhosa. Tornei-me, então, descuidadamente indiferente a ele. Embora sempre cumpridora de minhas obrigações de dona de casa e, sobretudo, dedicando-me com grande carinho ao nosso filho, que a cada dia tornava-se fisicamente mais parecido com meu companheirinho de infância, aqui em cima. Eu tinha querido muito bem antes de ir para o colégio, enquanto não éramos mais que crianças inocentes e sem preocupações com o futuro. Bento, então, creio eu, foi enlouquecendo sem talvez reconhecer que o que o abalava de tal modo era a falta de seu amado amigo Escobar, sem o qual não podia mais viver. Desconfio que pensou em matar-se, mas não teve coragem, qualidade que nunca foi apanágio seu. Mas encontrou outro modo de sobreviver. Passou a enxergar Escobar por todo lado, delirantemente, e por fim fixou na cara de nosso filho. Foi um ano inteiro de tormenta e comportamentos contraditórios de Bento, que às vezes enchia de beijos e cobria de lágrimas nosso pequeno Ezequiel, como se visse nele o falecido. Outras vezes tratava o menino como inimigo, até que se convenceu pela imaginária semelhança com um amigo morto que via nele que não era seu filho, e sim do antigo amigo, agora transformado em conborço. Assim vivemos por longos e insuportáveis meses. Até que um dia eu cheguei à sala, de saída para a missa com meu filho, e ouvi-o dizer ao pequeno: "Tu não és meu filho." Exigi que me repetisse a frase. Repetiu-a, afirmou suas suspeitas. Desde aí não precisei mais fingir, e ficou claro que só nos restava separar-nos. Ele mesmo tomou a iniciativa, as decisões práticas, sem perceber que fora eu a induzi-lo. E no final de 1873, apanhou-me e a Ezequielzinho, levando junto uma professora de Rio Grande, e nos trouxe para Paris, voltando logo ao Brasil. Tentei manter as coisas em paz, escrevendo-lhe regularmente. Nada de respostas dele. Apenas pelas fiéis cartas de José Dias eu soube que ele, para enganar os vizinhos, parentes e conhecidos, veio outra vez, um ano depois, a Paris, sem, porém, vir nos ver, e voltou a dar falsas notícias de nós.
Finalmente recebi diversos papéis devidamente assinados, registrados e carimbados, garantindo-nos o apanágio que me assegurava e a meu filho uma renda poupuda para o resto da vida. E cá estou, em Paris, livre, enfim, e esperando por ti. Talvez aqui tenhamos alguma esperança de que pelo menos tu possas encontrar um homem francês com o qual vale a pena viver. Resta-me apenas dizer por hoje, para animar-te ainda mais, e antes que se me esqueça, que nosso colégio nos ensinou muito bem o francês. Quase não se me nota sotaque, e as poucas pessoas com as quais falo parecem não me tratar como estrangeira. Venha, amiga, Paris te espera. Um grande e saudoso abraço de tua velha amiga, Capitu.